Boa noite, hoje é dia 3 de julho e vamos encerrar esse dia com o devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Autor e período da escrita. Circunstância da escrita. Desde o tempo pré-cristão, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita enormemente influente, do segundo milênio antes de Cristo, com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências de Gênesis sugerem pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até o dia de Juiz. Uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. As primeiras seções, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal que se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal. O livro e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através do descendente de Abraão. No final, há relatos dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases de todas as outras coisas que lemos nas Escrituras. Através dele, entendemos de onde viemos, como nos chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento para o qual entendermos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento do pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. A estrutura Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia e este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem da Bíblia. Contudo, o conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais do capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual essas são as gerações de. A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo. Isto é uma prática comum nos escritos orientais. Esta frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e com a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon e Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus
preparar este mundo para a morada do homem, mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar esse mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão e estava reduzido ao que chamamos de, por falta de um termo melhor, este é a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. O sonho do faraó muito frequentemente tem sido minha experiência de alerta. Meus dias de preguiça destruiriam nocivamente tudo o que alcancei. Em momentos de força e louros, minhas épocas de frieza congelaram tudo que o brilho genial de meus períodos de ardor e entusiasmo e meus ataques de mundanismo me fizeram retroceder em meu avanço na vida divina. Preciso ter cautela com orações magras, louvores magros, deveres magros e experiências magras, pois queimarão a gordura de meu conforto e minha paz. Se negligencio a oração, reduzo a períodos tão curtos, perco toda a espiritualidade obtidos, se não colho provisões frescas do céu. O milho já velho do meu celeiro é logo consumido pela escassez enfurecida em minha alma, quando as lagartas da indiferença e os gafanhotos do mundanismo de autoindulgência deixam meu coração completamente desolado e fazem minha alma definhar, já que tiro proveito de todo o meu frutificar e crescimento anteriores. Como deveria estar ansioso por esses dias que não há carnes magras ou horas doentias. Se me aventurar todos os dias em direção ao objetivo de meu desejo, muito em breve os alcançarei, mas retroceder-me, todavia, distantes do prêmio de meu elevado chamado, e rouba-me dos avanços de tão laboriosamente alcancei. A única maneira de meus dias de vacas gordas é alimentá-los no campo certo, gastando o Senhor em seu serviço, em sua companhia, em seu temor, em seu caminho, porque não deveria ser todos os anos mais ricos do que os anteriores, mais rico em amor, provavelmente alegria. Estou mais próximo das colinas celestiais, tenho mais conhecimento de meu Senhor e deveria ser comum com ele. Ó Senhor, mantém-me longe de curso de minha alma. Se tornes guia, não me deixe clamar, definho, definho, ai de mim, mas que eu possa ser bem alimentado e nutrido em tua casa, que possa louvar o teu nome. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Visão geral do livro, assunto e propósito da epístola. Essa segunda epístola, escrita vários anos após a primeira, traça uma imagem totalmente diferente diante de nossos olhos. Paulo era prisioneiro novamente e aguardava a morte. Todavia, a condição dos crentes havia se deteriorado. As igrejas que Paulo plantou e nutriu tão cuidadosamente se distanciavam cada vez mais de sua fonte de vida e força, o Senhor Jesus. Porém, mesmo que a casa de Deus, a igreja, esteja em decadência, porque os crentes se tornaram infiéis, o Senhor Jesus, permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Paulo percebeu que seu jovem colega de trabalho Timóteo poderia ficar assustado e talvez se desesperar com a morte de seu pai espiritual, pois se veria sozinho em meio ao declínio inicial do cristianismo. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo e fortalecê-lo através desse epístola de despedida.
Paulo não podia mais escrever sobre a casa de Deus e a igreja do Deus vivo. Eles haviam se distanciado tanto que ele teve que escrever sobre uma grande casa com vasos para honra e para desonra. Na primeira epístola, ele tinha dado instruções sobre presbíteros e diáconos. Isso indicava o estado normal das igrejas, pois ele mesmo, como apóstolo e representante do Senhor, havia nomeado anciões. Essa segunda epístola, no entanto, oferece exortações mais pessoais de Timóteo, como as 3 vezes, tu, porém, mas há um sinal de desistência nem de ressignificação. Por pior que seja o período, a força de Deus e a graça do Senhor Jesus permanecem as mesmas para sempre. É por isso que a epístola tem sido um incentivo através dos tempos para os cristãos que desejam seguir fielmente seu Senhor e Salvador. Peculiaridades em Cristo Jesus. Apesar da decadência da cristandade, o Senhor Jesus permanece sempre o mesmo. Nele tudo é seguro e estável. Nessa epístola, portanto, encontramos 7 vezes a expressão em Cristo Jesus. Vida, graça salvadora, fé e amor, graça mantenedora, salvação, fé piedosa, fé. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 2, Ministério de um Servo do Senhor. Aqueles que são ensinados devem orar por aqueles que ensinam a palavra de Deus. E essa é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Se perseveremos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Não podemos imaginar que estamos sofrendo por Cristo e com Cristo se não estivermos em Cristo. Amado amigo, sua confiança está por completo em Jesus? Se não, o que quer que você tenha para lamentar na terra, não se trata de sofrimento com Cristo, e você não tem esperança de vir a reinar com Ele no céu. Não devemos também concluir que todos os sofrimentos de um cristão são sofrimentos com Cristo, pois é essencial que o cristão seja chamado por Deus para sofrer. Se formos impulsivos e imaturos e corrermos para situações para as quais nem a providência nem a graça nos equiparam, devemos nos perguntar se não estamos pecando ao invés de comunhar com Jesus. Se deixarmos a paixão de tomar o lugar de bom senso e a obstinação reinar em lugar da autoridade das Escrituras, lutaremos as batalhas do Senhor Jesus com as armas do diabo e não poderemos nos surpreender caso cortemos nossos próprios dedos. Novamente, quando dificuldades nos acompanham como resultado do pecado, não podemos sonhar que estamos sofrendo com todo o pecado. Não podemos sonhar que estamos sofrendo com Cristo. Quando Miriam falou mal de Moisés e a lepra a maculou, ela não estava sofrendo por Deus. Além disso, o sofrimento que Deus aceita deve ter sua glória como fim. Se sofro por reconhecimento ou para ganhar aplausos, não receberei recompensa diferente do fariseu. É indispensável também que o amor a Jesus e aos seus eleitos sejam sempre o motivo principal de toda a nossa perseverança. Devemos manifestar o Espírito de Cristo em mansidão e bondade e perdão. Sondemo-nos e vejamos se verdadeiramente sofremos como com Jesus, se realmente sofremos com o que é tão pequena tribulação comparada com o reinado com Ele. Ó, é tão abençoador estar na fornalha com Cristo e que honra encontrar no pelourinho com Ele. Se não fosse a recompensa futura, poderíamos nos considerar felizes em tal honra, mas quando a recompensa é eterna, tão eficiente, mais do que aquilo pelo que tínhamos diferente de esperar, não tomaremos a cruz como vivacidade e seguiremos o caminho alegrando-nos. E esse é o nosso esse é o devocional do dia 3 de julho. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã aqui no Instagram, entre 8 e 9 horas. Ah, não, é sábado, então entre 9 e 10 horas. E o devocional da noite lá no TikTok, entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto
de sexta-feira, um bom início de final de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.